Sabe aquela sensação que você deveria estar postando nas redes sociais, mas nunca faz? Ou pior, você até começou animado, fez alguns posts e aí depois de umas semanas parou. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você fica nessa, o seu concorrente está lá todos os dias pegando os clientes aí que deveriam ser seus. E eu vou responder 3 perguntinhas aqui nesse vídeo. Uma delas provavelmente está te impedindo de começar agora. A primeira dela é quanto de dinheiro você está perdendo apenas por não estar ativo aqui no digital. E não é papo de coach, não. Eu vou te trazer com dados o quanto você está deixando de dinheiro na mesa aí para os seus concorrentes por não ter um perfil profissional aqui nas redes sociais. O segundo assunto que eu vou abordar aqui nesse vídeo é o que está te travando na hora de começar a produzir os conteúdos. Pode ser tempo, pode ser conhecimento ou pode ser apenas dinheiro. E a terceira coisa que a gente vai abordar aqui, se existe algum jeito de resolver isso. Não adianta nada você saber o que está impedindo, você entender quando o dinheiro está perdendo, mas não saber, obviamente, como resolver isso. E é óbvio que eu vou te ensinar a fazer isso sem gastar uma fortuna ou virar escravo das redes sociais. É um spoiler, hein? Mas existe solução. Bora pro vídeo! Primeiro, começando por aqui, o porquê que você perde dinheiro sem ter uma presença forte no digital. Para o passo de tudo e a coisa mais óbvia, o seu cliente já está lá. Você querendo ou não, ele já está consumindo os conteúdos da rede social, sejam seus ou não. Inclusive, tem que torcer para não ser do seu concorrente, mas eles estão consumindo conteúdos nas redes sociais. Isso é fato, é uma premissa que a gente tem que assumir. Para você ter ideia, 87% das pessoas, cara, grande esmagadora maioria, pesquisa online antes de comprar qualquer coisa. Então, se a pessoa está querendo comprar o seu produto ou o seu serviço, está fazendo uma pesquisa rápida e você não está minimamente preparado, eu acredito que a escolha final desse cliente que pesquisou não será o seu produto ou o seu serviço. É meio óbvio, né? Eu estou falando de pesquisa no Instagram, no Google, no LinkedIn, no YouTube. Cara, se você não aparece, quem é que vai aparecer, né? O seu concorrente ou alguém que esteja preocupado em ter uma presença digital minimamente profissional. Trazendo aqui um case prático. Vamos supor que você quebrou o dente e que você precise procurar um dentista. Você vai procurar ali no Google por uma localização. Legal, dentistas em tal cidade. Você vai achar ali umas 3 opções. E aí, dentre essas opções, você vai ver as avaliações do Google, legal, você configura ali o seu Google Meu Negócio, caso você tenha um negócio físico, isso é extremamente importante. Legal, e depois você vai para onde? O seu Instagram. E aí você vai olhar ali, você tem um Instagram ativo, se a pessoa que está por trás disso tem credibilidade, é a melhor pessoa para fazer isso no seu dente, se a pessoa faz isso no dente de outras pessoas e resolve o problema que você está tendo, se ela está com posts recentes, se ela tem um link ali para você entrar em contato. Então, entende que existe um mínimo aceitável para que você tenha um Instagram profissional, um Google profissional, enfim, isso é uma premissa. E eu acho que eu não estou falando nada de outro mundo, concorda comigo? E qual que é o custo real de você não ter essa presença digital? Cara, primeiro, você está perdendo o cliente, acabei de te provar. Caso você não sabia, agora eu estou te comprovando. Sim, você está perdendo o cliente para o seu concorrente que está fazendo e você não. Vamos lá. Assumindo esse caso ali, vamos supor que o dentista cobrasse numa restauração do dente R$ 2.000 para fazer isso. Legal. Isso eu estou falando por pessoa procurando ele. Se ele perde 2 clientes no mês, cara, eu tô falando de 2 clientes. Quebrar um dente é muito mais comum do que você imagina. E tá bom, quebrou, tem que resolver. Imagina que você perca 2 clientes por mês. Eu tô jogando bem leve. Cara, eu tô falando de R$ 4.000 que você tá deixando na mesa apenas pelo fato de não ter o mínimo de presença no digital. Falando de um ano, já estou falando de R$ 48.000, enfim, só para você ter uma ideia do impacto. Ah, mas eu não trabalho como dentista. Isso é um exemplo, tá bom? Você trabalha com uma consultoria, vai ser um ticket até mais caro do que isso. Existem consultores que fazem coisas estratégicas, coisas que têm um acompanhamento, que vendem por R$ 5.000. Bom, eu vendo um produto mais barato, que seja R$ 300. Eu gostaria que você levasse em consideração que quanto menor o preço do produto, mais fácil tende a ser a venda. Ah, mas eu vendo um produto de R$ 300. Tá bom, mas em vez de vender 2 por mês, provavelmente você vende 2 por dia. Eu só tô te falando que tem
muito dinheiro na mesa. Eu não quero que você tenha na cabeça, eu estou perdendo exatamente ali nos centavos, mas você está deixando dinheiro na mesa, coisa que mexe ali a margem líquida do seu negócio, coisa que movimenta o ponteiro, coisa que eu estou falando de uma porcentagem, muitas vezes de 20, 30, 40% de faturamento, e que eu tenho certeza que te ajudaria e muito por aí. E o que rola aí? O que te trava? Meu público não usa rede social. Deixa eu trazer um dado aqui para ti. 152 milhões de brasileiros usam rede social. Cara, é meio óbvio, né? Eu tô falando coisas que não deve ser uma grande novidade, mas eu quero reforçar o tamanho da importância para que você consiga se mexer por aí. Mas fica calmo, que eu vou te explicar ainda nesse vídeo como que você resolve isso. Outro mito, eu preciso estar em todas as redes sociais. Não. Calma, você precisa estar onde o seu cliente está. Se o seu cliente ele está no Google, exemplo de um negócio físico, você tem que estar lá. Se o teu cliente, por exemplo, vai fechar um procedimento estético, ele precisa ver ali uns casos, né, de antes e depois, ele precisa ter a ideia de como é que você faz essa metodologia, você precisa ter Instagram, acabou. Se você é um mentor, você precisa trazer cases de sucesso, talvez no YouTube, então você tem que entender qual que é a rede, qual que é o jogo que você quer jogar. E jogar. Não adianta também só saber e não fazer nada, né? Outro mito é só para quem vende online. Claro que não. Quem vende offline também é descoberto através do online. Cara, exemplo clássico agora do dentista. Eu posso muito bem passar na rua e ver um dentista. Tá, eu tô com o dente quebrado? Não tô. Quando eu precisar, ele tá aqui. Legal, eu tô viajando. E agora? Como é que eu faço? É online. Então, pelo amor de Deus, pensa que hoje o Instagram é o mínimo que você tem que ter para que você consiga estar no digital. A maioria das pessoas estão por lá, confirmam por lá, mas enfim, leve isso em consideração e não seja aquela pessoa que eu não preciso disso. Precisa, o seu cliente está lá, você vai ter mais credibilidade, você vai ter mais autoridade e você precisa ter um mínimo de uma presença digital. É a nova vitrine, é o cartão de visitas do passado. E quais são as 3 barreiras que te impedem? Falei aqui, a gente vai abordar tempo, conhecimento e dinheiro. Começamos por tempo, mas antes disso, já deixa o like aqui no vídeo se estiver fazendo sentido para você, se você se identifica com essa situação, e já se inscreve aqui no canal. Eu posto vídeos falando com empreendedores, falando sobre inteligência artificial, sobre marketing, sobre vendas, como é que você ajuda aí o seu negócio para que você tenha mais tempo e mais dinheiro. Então, tem vários conteúdos aqui no canal que você pode gostar, mas já se inscreve aqui para ficar antenado aí das próximas novidades. Primeira barreira, tempo. Cara, vamos lá. Quem empreende sabe que a gente trabalha muito mais do que se tivesse ali de carteira assinada. Falo facilmente que uma média de 10, 12 horas por dia é comum para quem está empreendendo, principalmente no começo, que está fazendo acontecer, que está passando por todas as áreas, que está tendo que treinar a equipe, os seus primeiros contratados. Cara, você perde muito tempo. E aí eu tenho que te falar que você, além de tudo que você já faz, que é muita coisa, que o seu negócio depende totalmente de você, você ainda vai ter que gerar conteúdo. É quase que uma loucura pedir isso, mas existe a regra do jogo, dos algoritmos das redes sociais, e você precisa saber jogar esse jogo. Então você vai lá e produz conteúdo, gastando facilmente mais 10 horas por semana. Se não tem muita habilidade ali com as ferramentas de edição de vídeo, de foto, eu posso dizer que gasta até muito mais do que isso para postar ali 3, 4 vezes na semana. A gente sabe o quão difícil é gerar um roteiro de um vídeo, gravar, editar, postar, que legenda eu faço, mas sobre que tema eu falo. Meu Deus, te entendo, fica calmo que a gente vai chegar lá. Enfim, e você até pode ter tentado. Então, basicamente, você pode até ter tentado. Você tentou ali, você investiu do seu tempo, você gastou 10 horas, você sabe que isso é prioridade, você sabe que você precisa estar no digital, mas você acabou se frustrando, é algo insustentável e desistiu. Isso é a primeira barreira. Vamos para a próxima barreira, que é o conhecimento. Cara, você não é um designer, você não é um copywriter, você não é um editor de vídeo, você não é um social media. Então, como é que você faz para você estar por dentro de tudo que está rolando aí na internet, personalizando tudo para o seu nicho, entendendo exatamente como estruturar um bom roteiro de vídeo, sabendo chamar atenção ali para que a pessoa pare de rolar o feed da rede social? Como que você faz para entender todas essas ferramentas, usar todas essas ferramentas? Cara, conhecimento é uma grande barreira. Por mais que tenha tudo aí disponível para a gente, você ir atrás dessa informação, colocar em prática, fazer isso como um processo é doloroso e, é claro,
você tem coisas que vão mover mais o ponteiro do que ficar operacionalizando essa parte. Não é isso que você deveria fazer se você quer crescer o seu empreendimento. E a terceira barreira, custo, é o dinheiro. Ou seja, falando por cima aqui, tá? Lembrando que existem profissionais e profissionais. Eu quero falar o que eu passei, a minha experiência, a minha opinião, e é óbvio que uma média de mercado. Eu estou falando que um social media, ele custa ali facilmente 2, 3 mil reais. Eu estou falando de uma pessoa que ela vai cuidar de uma rede social, por muitas vezes com uma frequência baixa e por muitas vezes com uma qualidade ruim. Ou seja, é uma pessoa que você vai investir dinheiro. Bom, eu estou fazendo a minha parte, pô, já contratei essa pessoa, problema resolvido. Adoraria que fosse assim, mas infelizmente não é. Entender esse jogo das redes sociais, de como que os algoritmos funcionam, quais canais você deve estar presente, de que forma, manter uma constância, um volume, não é um jogo fácil. E é óbvio que existem social medias bons, porém, eu estou falando da sua grande maioria, e pelo menos as minhas experiências, que não foram tão boas assim. E aí você vai querer contratar uma agência, porque tem social media que não vai editar o vídeo, tem social media que não vai abordar 2 redes sociais, talvez ele nem especialista é, e você contrata a agência, aí você gasta 5, 8, 10 mil reais por mês, você bota um custo grande, fixo no seu negócio, e mesmo assim você não tem resultado. Isso é mais uma barreira que trava aí a produção de conteúdo. E não é porque você não está tentando, é simplesmente porque você está tentando, não tendo resultado, se frustrando e desistindo. É literalmente um ciclo. Agora, então, para a parte mais importante do vídeo, que a gente resolve isso de uma forma viável, de uma forma simples. E para isso eu vou falar o que eu fiz. Então não adianta eu ficar falando do que os outros falam, do que os outros fazem. Eu vou falar o que eu uso como laboratório, como eu faço para produzir os conteúdos, e aí você entende se faz sentido para você. Mas, como premissa, eu sabia que eu precisava estar no digital. Primeiro ponto, eu acho que com esse vídeo, se você não sabia, agora você sabe. Eu também tentei sozinho. Então, eu não sei se você já tentou e se frustrou, mas eu tentei. A diferença é que eu não tive resultado e não sustentei. E foi contratando pessoas e investindo no meu tempo. Contratei, não foram poucas pessoas, e que ao longo desses anos eu já contratei mais de 5 social medias e que eu não tive o resultado que eu esperava. E o pior, ainda fui perdendo dinheiro. E com certeza já gastei muito tempo e não tive resultado. Enfim, tentei sozinho, tentei do meu tempo, tentei contratando, tentei de todas as formas e nenhuma resolveu de verdade. E, no fundo, agora, o que eu estou fazendo é utilizar uma ferramenta específica para isso. Muito se fala de inteligência artificial, eu falo muito aqui nos vídeos do canal, mas pouco se fala de qual ferramenta usar para um objetivo específico. Então, se você quer ter essa presença digital de uma forma ativa e profissional, é o Ravia App, que a promessa basicamente é posts profissionais para o seu Instagram publicados em poucos cliques. E se você for rodando essa página, você vai entender o porquê que faz sentido. Olha só as postagens que você vai ter, a qualidade que você vai ter, e aí parece que isso levaria muito tempo, mas que não. A ferramenta ela vai passar desde a escolha do post, se você quer um carrossel, se você quer um reels, se você quer uma arte única, desde a inspiração. Lembra que você precisaria pesquisar no Google, ver as pautas quentes, entender o que está rolando aí em alta no momento. Depois você vai entender o que você quer falar, qual que é a ideia personalizada para o meu nicho. Não adianta nada, né? Você simplesmente pegar a ideia e não personalizar, não vai impactar a sua audiência. E depois tem todo o design do post, que você teria que ter um social media, um designer ou saber bastante das ferramentas de edição. E depois, basicamente, você vai publicar de uma forma mágica. Então é isso que eu tenho feito. Eu estou usando o Ravia.app, eles têm esse post creator que está resolvendo tudo isso em questão de 1 minuto. Ou seja, eu faço posts em segundos do jeito literal, não é o sentido figurativo. Então você vai conseguir fazer todos os posts do seu mês em questão de 30 minutos, tirar isso da sua cabeça e aí sim você conseguir olhar para o que realmente importa no seu negócio, delegando essa produção de conteúdo de uma forma viável a ponto de ser mais barato do que qualquer profissional que você pudesse contratar, ser mais rápido do que qualquer pessoa conseguiria fazer por utilizar inteligência artificial específica para esse propósito em todas as etapas que eu comentei por aqui e, obviamente, com uma melhor qualidade. Para você entender o que eu estou falando, eu estou deixando o link aqui na descrição. Existem alguns posts gratuitos para você gerar lá e você vai ver com seus próprios olhos a mágica acontecendo. Então isso resolve tempo,
que você não vai mais gastar 10, 15 horas por semana, resolve conhecimento que já vem tudo personalizado para o seu negócio, sem você ter que ficar estudando ferramentas, resolve custo, que eu posso dizer que é mais do que 70%, 80% mais barato do que contratar alguém, e resolve a sua consistência, que você tem que ser frequente nas redes sociais para que você tenha ali uma vitrine ativa, profissional e o seu negócio seja visto. Gostaria de mais uma vez pedir aqui o seu like para que ajude esse conteúdo a ser entregue para mais pessoas. Gostaria de pedir para você se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Veja que tem mais alguns vídeos lá que podem ajudar bastante aí o seu negócio. E eu quero deixar esse recado final que presença digital não é mais opcional. E eu quero deixar esse recado final que presença digital não é mais opcional, ela é obrigatória. E se você ainda não tinha essa percepção, eu acredito que com esse vídeo você deve ter essa ideia agora. E você não precisa virar escravo, nem ficar gastando R$ 5.000 por mês para poder ter isso. Existem ferramentas como essa que eu acabei de citar e que o link está na descrição. Enfim, você vai ter a sua presença digital, você vai ter tempo aí de sobra para cuidar do que mexe o ponteiro aí no seu negócio. Até um próximo vídeo. Valeu!